No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Nessa passagem de Lucas, vemos um milagre poderoso que revela muito sobre o caráter e a compaixão de Jesus. Assim como sobre a fé daquele que o busca e que precisa de uma cura divina. Vamos analisar alguns aspectos importantes desse relato. Qual a condição do leproso? A lepra, na época de Jesus, era uma doença temida e profundamente estigmatizada, pior do que o câncer. Era algo assim terrível. Hoje em dia, as pessoas com câncer convivem nas suas casas, com seus familiares, fazem tratamento. Mas nessa época aqui que eu estou falando, a lepra era aquela situação que tirava a pessoa da sua casa e a pessoa tinha que ir para um vale, viver lá junto com outros leprosos, não podia chegar perto de ninguém. Era algo que mexia na vida social e na vida espiritual da pessoa. Ainda que a pessoa quisesse ir para a igreja, não podia. Ainda que a pessoa quisesse ir para a sinagoga, mas não podia. Então não era somente uma doença física. E a lepra nessa época era tratada dessa forma. Leprosos precisavam ficar isolados, longe das suas casas, dos seus filhos, longe de todo mundo. O homem que veio até Jesus, por ele estar coberto de lepra, aquela lepra simbolizava, na época, uma maldição e um pecado. Bom, se a pessoa estava com lepra, é porque ele tinha sido acabado de ter sido condenado por Deus. É o que indica que sua condição era severa e avançada. A desesperança de sua situação é enfatizada pelo fato de que ele se prostra com o rosto em terra, demonstrando humildade e profundo respeito. Ele esconde o rosto. Ele coloca o rosto em terra, possivelmente porque o seu rosto estava coberto de feridas. Até para Jesus ele se envergonha de mostrar o rosto. Ou aquele homem era um religioso e ele sabia que para se achegar diante de um Deus todo-poderoso, ele precisava se curvar e colocar o rosto em terra, como símbolo de humildade. Agora nós vemos a ousadia e a fé do leproso. Apesar de sua condição e da rejeição que enfrentava da sociedade, o homem ousou a se aproximar de Jesus. Isso por si só era um ato de fé e coragem, pois ele sabia que a sua presença poderia ser rejeitada por qualquer pessoa, A sua súplica a Jesus é extremamente significativa. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Ele reconhece a soberania e o poder de Jesus. E não há dúvida sobre o poder de Cristo para curá-lo. A sua única incerteza é se Jesus estaria disposto a fazê-lo. Este é um exemplo de fé verdadeira. Ele acredita plenamente no poder de Jesus, mas submete-se à vontade de Cristo. É assim que devemos fazer, meu irmão. Nós precisamos entender que Jesus pode curar qualquer um de nós hoje e agora de qualquer enfermidade. Mas não se coloque como merecedor. Coloque-se como esse homem se colocou, como digno da misericórdia de Deus. Pastor Semar Almeida, mas eu tenho um cargo eclesiástico muito grande. Eu sou um homem de influência, eu sou um homem rico, eu sou um homem que tenho liderança, eu lidero diversas milhares de pessoas. Eu não posso me humilhar. Então, meu amado, se você não pode se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso, você também não pode ser curado. Você não pode ser curado. Para você ser curado diante desse Deus Todo-Poderoso, você precisa fazer o que o leproso fez. Reconhecer que
que Jesus faz, reconhecer que Jesus é poderoso, mas você não é digno. Nunca se coloque como um coitadinho, como uma coitadinha diante de Deus. Deus não gosta disso. Coloque-se como um pecador. Coloque-se como uma pecadora. Coloque-se como alguém que viveu ou vive nesse mundo de pecado e que você cometeu seus erros. E que você não é digno de um Deus todo-poderoso, ficar diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo, limpo, mas pela sua misericórdia, por você ir pelo caminho certo, que é Jesus Cristo, por você pedir a pessoa certa, que é Jesus Cristo, o milagre vai acontecer. E a resposta de Jesus, que é impressionante, Jesus revela a sua compaixão e a sua prontidão para curar. Com uma simples palavra, Jesus expressa a sua vontade de trazer cura e restauração. Eu quero, fica limpo. Isso nos ensina algo profundo sobre o caráter de Jesus. Ele não apenas tem o poder de curar, mas também tem o desejo de restaurar aqueles que o buscam. É interessante que tem algo aqui muito interessante nesse momento. Jesus não falou para esse homem, olha, vai apresentar-se a um pastor, vai me aceitar lá, vai lá se batizar primeiro, vai lá fazer parte, vai lá exercer algum cargo na igreja, que aí depois eu curo você. Jesus não fez isso. Cargo na igreja é importante. Pregar a palavra de Deus é importante. Você está ali com o microfone louvando a Deus, tudo isso é importante. Mas não é isso que vai trazer a cura para você. A cura divina move o coração de Deus, é a nossa fé. A nossa certeza de que Jesus é poderoso, de que Jesus pode curar é agora. Independente se você tem cargo ou não, independente do seu título, independente da sua autoridade, independente se os homens e as mulheres aqui na terra se dobram a você, se tem medo até de falar com você, não interessa. Hoje, Deus manda te dizer, curve-se diante do Deus Todo-Poderoso. Sim, daquele que foi lá na cruz e morreu por você. Sim, daquele que passou na cruz, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Se não se curvar, como esse leproso fez, e entender que você vai ser curado, renovado e restaurado pela sua infinita misericórdia, pela infinita misericórdia de Deus, que Deus não tem nenhuma obrigação com o pecador, porque o que o Senhor fala para o pecador é: arrependa-se dos seus pecados. Aí sim, você se torna uma ovelha do Senhor. Algo muito significativo acontece aqui. Antes de pronunciar a cura, Jesus toca no leproso. De acordo com a lei judaica, tocar um leproso tornaria uma pessoa cerimonialmente impura. Isso se encontra em Levítico, capítulo 5, versículo 3. No entanto, Jesus, ao tocá-lo, demonstra que a sua santidade e poder são maiores do que a impureza da doença. O toque de Jesus não só cura fisicamente, mas também restaura emocionalmente e espiritualmente aquele homem que por tanto tempo havia sido tratado como impuro e intocável. Esse toque de Jesus é um símbolo poderoso de como Ele está disposto a nos encontrar em nossa condição mais desesperadora e impura e nos trazer cura e renovação, sem medo de ser contaminado pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Ali, quando Jesus toca no leproso, talvez alguém ao redor, algum fariseu, algum escriba, algum religioso, podia ter pensado ou ter falado, olha lá, ó, tocou no leproso, Jesus vai ficar leproso também. Só que o poder de Cristo é superior ao câncer, é superior à lepra, é superior
a enfermidade da coluna vertebral, do coração, do pulmão, do estômago. Qualquer enfermidade que atinge o ser humano, do alto da cabeça até a planta dos pés. Pode ser enfermidade no sangue também. Pode ser também pedra nos rins. Pode ser um problema no baço, problema no esôfago. O poder de Cristo, ao tocar você hoje e agora, Ele quer te curar instantaneamente. E na hora que Jesus toca, a lepra desaparece naquele instante. A cura de Jesus é completa e imediata. Isso demonstra a autoridade de Jesus sobre a enfermidade, sobre as leis da natureza e sobre a vida em geral. Quando Jesus fala, as coisas acontecem. E essa autoridade é um testemunho claro da sua divindade. Nós vemos aqui fé na soberania de Deus. O leproso não exemplifica uma fé que reconhece o poder soberano de Deus. Quando oramos, devemos fazer como ele, confiar que Deus pode fazer todas as coisas, mas também submeter nossa vontade à vontade de Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Um outro fato interessante é a compaixão de Jesus. Este episódio demonstra a profunda compaixão de Cristo. Ele não apenas cura com palavras, mas toca aquele homem que ninguém mais tocaria. Nenhum filho daquele homem seria capaz de tocar nele. A esposa daquele homem não tocaria nele. Nenhum médico da época tocaria, nenhum sacerdote apareceu para tocar aquele homem. Nenhum fariseu, nenhum escriba, nenhum sumo sacerdote ousaria tocar naquele homem. Jesus demonstra que ele é superior do que qualquer sumo sacerdote, do que qualquer pastor nessa terra, do que qualquer bispo. Jesus é superior. Isso nos lembra que não há situação em nossas vidas que não seja impura ou perdida. Situação que Jesus não esteja disposto a tocar e restaurar. Não sei qual o pecado que você está escondendo até hoje ou que você se envergonha dele. Abra seu coração. Confessa a Cristo. Talvez seja esse pecado, essa coisa que você está guardando há anos e anos, está trazendo um monte de lepra para a sua vida. Lepra na vida espiritual, lepra na saúde. Conversa com Jesus hoje. Abre o seu coração com Cristo e fala: Senhor, toca em mim. Toca em mim, porque assim como o Senhor tocou nesse leproso, eu quero ser tocado também nesse momento. E assim como o toque de Jesus curou fisicamente, também podemos confiar que o seu toque em nossas vidas pode curar nossas feridas emocionais, espirituais e restaurar a nossa dignidade. O leproso não tinha nada a oferecer em troca da cura. E Jesus o curou puramente por sua graça. Da mesma forma, a salvação e a restauração que recebemos de Cristo são pela sua graça, não por méritos nossos. Jesus não está preocupado com o dinheiro seu que está no banco. Jesus não está preocupado com a sua riqueza, com as suas casas, com os seus carros, com as suas empresas. Talvez você esteja preocupado de se aproximar de Cristo porque você está com medo de que um dia alguém disse para você que você precisa de dar as coisas para a igreja do Senhor, você precisa pagar algum pastor para ficar curado, e é por isso que você está afastado de Deus até hoje. Mas entenda, é porque você está preso às suas coisas aqui da terra. O dia que você se desprender, você vai se encontrar com Cristo e você vai entender que a cura divina é completamente pela graça de Deus. O fato de você se tornar um dizimista e um ofertante, isso aí é o Espírito de Deus que fala no seu coração. É necessário? É. É importante? É. Mas você nunca vai pagar Deus para te curar. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa dos seus bens, porque Ele já é Deus e é dono do ouro e da prata. Ninguém, nunca até hoje, conseguiu pagar Deus. Jesus mostra aqui nessa passagem que basta ter fé, abrir o coração, confessar. O encontro entre Jesus e o leproso
é uma linda demonstração de fé, da graça e do poder curador de Cristo. E esse relato nos lembra que, por mais desesperadora que seja a nossa condição, Jesus está sempre disposto a nos ouvir, nos tocar, nos curar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Assim como o leproso, devemos aproximar-nos de Cristo com fé, confiando em sua vontade, em seu amor, para transformar as nossas vidas. Antes de procurar uma igreja, antes de procurar um pastor, procure Cristo, porque Ele sim vai te encaminhar para o povo que Ele quiser, para a igreja que Ele quiser. Ele vai te dar o dia do batismo, vai falar ao seu coração como que você pode contribuir e qual é a maior oferta que você pode dar para Deus. A maior oferta que você pode dar para Deus hoje e agora é dar a sua própria vida na mão de Cristo. Na verdade, tudo que você tem é a sua vida. As coisas que estão fora de você não são suas. Hoje, você tem dinheiro no banco, amanhã mudam-se as leis, muda-se a moeda, muda-se a política e você não tem mais nada. Hoje você tem um monte de propriedade, amanhã o governo muda a lei, ou muda-se qualquer situação, ou se descobre qualquer coisa e você não tem mais nada. Mas a sua vida não. A sua vida é sua, o seu coração é seu e só você pode entregar a Cristo. Só você pode abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo de Deus, entra no meu coração.